Adoro isso. Sabe qual é a questão? Isso é histórico, né? Os cientistas, as pessoas vão construindo um caminho de mudanças, novas tecnologias, novas. Vamos lembrar que a tecnologia é a operacionalização daquilo que foi desenvolvido no campo científico, né? Então a ciência vai trazer novas respostas e isso se constitui na prática dentro desse campo que é a tecnologia. Então, as novas tecnologias, elas são resultado de pesquisas científicas que foram feitas no passado, né? Só que quando as pessoas vão construindo esse caminho, elas não pensam muito sobre as consequências. E aí, quando a coisa começa a espalhar, eles lembram de chamar os filósofos. Ah, dá pra vocês, né? Virem aqui explicar o impacto disso. Quando, na verdade, o pensamento científico ele é filho da reflexão filosófica. A ciência nasce da filosofia. Só que na construção desses novos caminhos, não se faz, né, uma discussão com os filósofos, não faz uma conversa prévia, né, dentro do campo da filosofia. E eu acho isso interessante, ao mesmo tempo tem um agravante. Né? Por quê? Porque a gente podia evitar uma série de desdobramentos e de malefícios em função das perguntas que os filósofos precisam e são capazes de fazer. Acho que a filosofia, ela é, por excelência, um campo da reflexão, um campo da problematização. Problematização no sentido de problema e coisa ruim, mas no sentido de colocar as perguntas que a gente precisa fazer. Né? O que se faz, como se faz, mas fundamentalmente para quê? Então, assim, gente, enquanto os filósofos se dedicarem a ensinar as inteligências, a gente precisa pensar em como sociedade, como é que a gente vai revisitar a importância do pensamento. Né? Então, acho que a gente tem que pensar na filosofia no espaço educacional, na construção, né, do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, que façamos as perguntas que não estão sendo feitas. Quando as perguntas não são feitas, a gente vai ter que lidar com as consequências quando elas já estão instaladas. Né? Então, se a gente tem um caminho preventivo, ele só se faz se a gente começa a levantar as hipóteses antes delas se constituírem como realidade. Então vamos pensar. Hoje a gente está vivendo um olhar, né, sobre esse ano ainda, o impacto das mudanças climáticas e aquilo que vai vindo chamado um El Niño, um super El Niño. Ok, nós já sabemos disso, já temos, né, dados consistentes sobre isso. A grande pergunta é, o que nós estamos fazendo? Para que nós temos essa informação? Nós temos essa informação para ajudar e mitigar o impacto disso para as populações. Quais são as populações mais vulneráveis para isso? Aquelas que moram, se a gente está pensando no caso das regiões previstas com muita chuva, aquelas pessoas que moram próximos das encostas, as pessoas que moram próximos aos rios. Se a gente está falando de um período de seca muito grande, como é que a gente vai tratar disso e como que a gente vai ajudar a se preparar, porque a gente vai ter um tempo aí em que ou aquilo que se produziu não vai ser colhido, ou aquilo que se produziu não vai ter tempo hábil. Ou seja, a gente usa a nossa consciência, a nossa inteligência para quê? Então você está olhando para a sua casa, né? Você está olhando para o seu espaço. É claro que existem coisas que dependem de decisões políticas, governamentais, e aí você precisa saber quais são as suas escolhas e se a pauta dessas questões estão sendo consideradas pelos candidatos que você tem em vista. Né? Então, por exemplo, eu moro numa cidade que há anos vive o problema da escassez hídrica, o problema de volta e meia ter rodiziamento na distribuição de água. Pergunta, os próximos candidatos, eles têm quais planos para esse problema? Porque não é que não vai acontecer, vai se repetir. A questão é como é que nós vamos nos preparar para esse impacto. Né?
Então a gente precisa estar pronto para isso. Então existe a responsabilidade que é daqueles que estão, né, gerindo no campo macro. Mas na nossa casa a gente também tem que olhar, né? Então, se nós temos pela frente uma possibilidade na região que a gente vive de muita seca, como é que a gente vai trabalhar, né? Quais são as ações no microcosmo, no nosso espaço cotidiano, para a gente diminuir isso, né? Se eu estou num espaço, estou numa região que vai ter um impacto grande de muitas chuvas, qual a estrutura da minha casa? Como é que está o telhado? Como é que estão as calhas? Quer dizer, não precisa ser muito inteligente para entender que isso vai gerar um impacto. E como é que nós estamos nos preparando para isso? Então, essa antecipação, nós seres humanos somos capazes de fazer essa antecipação. Quando você vai jogar, por exemplo, xadrez, você tem condições de mentalmente antecipar até 7 jogadas com o seu parceiro, mentalmente falando. Se nós somos capazes de fazer isso para um jogo, por que a gente não é capaz de fazer isso com a nossa vida? Então, se a gente tem aí um ano em que a gente tem determinados projetos para construir ou determinados sonhos para realizar, quais são os passos que a gente vai dar, né? Não adianta ficar olhando para aquilo que a gente quer ou para aquilo que a gente não quer e não construir uma ação que possa trazer a aproximação com esse objetivo ou o distanciamento com esse objetivo. Então, assim, não adianta nada a gente ensinar a inteligência para ferramentas se a gente não cultiva a nossa própria inteligência, né? Acho que junto dessa discussão vem um impacto que hoje se estabelece sobre, olha, grandes empresas vão ter um enxugamento de pessoal porque não se precisa mais de tantas pessoas executando determinadas coisas, porque isso pode ser feito por ferramentas como a inteligência artificial. Bom, a gente já falou bastante sobre inteligência artificial e eu acho super importante você que está nos assistindo dar uma passada lá na página do professor Miguel Nicoleles, que você leia os livros do Miguel Nicoleles e de outros grandes pensadores, o Marcelo Gleiser, que é um dos mais importantes físicos brasileiros que atua e que escreve fazendo essa tessitura entre ciência e entre filosofia. Então, mais do que os filósofos ensinando as máquinas, acho que todos nós, seres humanos, temos que voltar para a filosofia, porque ela é um campo necessário, ela é a base na construção da forma com que a gente pensa. Então, fica a dica aí, né, sobre a filosofia.